Ahora, ¿y si recibe los dos genes? Si recibe los dos genes recesivos y el alterado vem da mãe, ele vai ser doente ou não? Sim. E se em outro caso veio do pai? Vai ser doente igual. E o albinismo, em teoria, vai ser o mesmo. ¿Se entiende? Pero, doctores, el día de hoy vamos a hablar sobre dos condiciones que son muy interesantes. Lo que llamamos el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Angelman versus el Prader, ¿ya está ahí? Ahora, el Prader-Willi. Prader-Willi. Sí. Doctores, estos dos síndromes ellos tienen una característica muy interesante y que los dos están relacionados por un par de cromosomas, que es el par número 15. Primera cosa, pessoal, al hablar del par número 15, podemos definir claramente que es un par de cromosomas somáticos o autosómicos, no es sexual. ¿Y qué significa al decir, doctores, que no es sexual? Que no vaya a afectar el fato de que esta persona sea hombre o mujer, porque es somático. ¿Correcto? Bueno. Solo que, doctores, en particular, el síndrome de Angelman, o también llamado de síndrome del niño alegre o del niño feliz, normalmente una crianza y una persona que va a crecer y ella constantemente está con una expresión de sonrisa alegre, muy afectiva, muy cariñosa, por lo menos es lo que dice la bibliografía. En realidad yo nunca he visto uno, pero la parte que sí nos interesa es esta parte del material genético y vamos a ver cómo es interesante esta situación. El síndrome de Angelman, él va a causar principalmente trastorno neurológico, lo que con certeza va a afectar en todos los demás aspectos, tanto coordinación motora, física, neurológica, todo, absolutamente todo. Así como la gran mayoría de las condiciones genéticas y las doenças, es una condición que realmente, doctores, hay historias, hay siglos de historia de personas que aparentemente padecieron de esta condición. Pero aquí, doctores, es donde realmente nos interesa. Aquí es donde nos interesa de verdad. Pessoal, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice 15? ¿Qué? 11, trazo 13. ¿Qué era que significaba esa sigla? Que el trastorno genético está en cuál par de cromosomas? El 15. ¿En cuál brazo? ¿O curto para cima o más longo para baixo? P para cima, Q para baixo. ¿Cuáles genes? En 11, 12 y 13. ¿Está claro? ¿Cómo? Doctores, no se esquezcan lo que dijimos. Cuando tenemos dos cromosomas que están unidos por un centrómero, siempre lembre-se que dentro de cada cromosoma nosotros vamos a encontrar genes y do seu otro lado vamos a encontrar su alelo. ¿Se recuerdan de eso? Tanto para encima como para abajo, ¿cierto? Bueno. En este sentido, doctores, no se esquezcan de algo que dijimos. El que está para arriba, este brazo, es lo que llamamos el brazo P, ¿correcto? Este es el brazo P. Y este que está para abajo es el brazo Q, ¿correcto?
E lembrando que desde el centrómero para baixo, el primer par de alelos que observamos va a elevar el número 1. El segundo par de alelos, el número 2. Y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa vai acontecer del centrómero para arriba. Del centrómero para arriba, os primeiros alelos van a tener un número 1, 2, 3, 4. Doctores, si este es el 15º par de cromosomas y nós temos un defecto aquí, en este, ¿cómo vamos a decir que es, cómo vamos a identificar exactamente el gen afectado? 15. Aliás, vamos a cambiar un poco, vamos a colocar aquí 14. 14. Para ejemplo. 14 P2. Este error de defecto, ele vai estar donde entonces? Primeiramente, 14 P2. 14, ¿en qué brazo? P, ¿qué número de gen? 2. O sea, doctores, aquí está el defecto. ¿Está claro? Aquí está el defecto. ¿Se entiende? Bueno. Doctores, pero en este caso, aquí está diciendo que el problema está ¿dónde? Allá. Vamos a hablar por parte. ¿Qué sería 15? Gene. El par de cromosomas. A letra Q? Braço. Braço para baixo. E o gen em posição 11, braço, seria 11 a 13. Seria 11, 12 e 13. ¿Está claro? Normalmente, doutores, o que acontece com estes genes? O que de fato acontece? En este caso, doutores, normalmente isto acontece por uma pérdida, uma deleção, algum tipo de alteração de cambio de bases que fez com que este gen ya no pueda ser utilizado, pero se pierde. Impronta, pelo geral não. Impronta, pelo geral não. Pero, doutores, aqui se perdeu. Se perdeu. Logicamente, se pensamos um pouco, doutores, estes genes, eles têm que vir uma parte do pai e uma parte da mãe. Hasta aqui? Maravilha, se entende? Só que, doutores, normalmente, da maneira como a gente estava falando até agora, quase toda a condição patológica que afeta um par somático, normalmente não importava qual era a origem. Tipo, se o defeito veio do pai, o defeito pode aparecer no seu portador. Se veio da mãe, o resultado não seria muito diferente. Entendem a lógica? Solo que, pessoal, en el síndrome de Angelman e de Prader-Willi, aqui vai entrar uma situação que, dependendo da situação, tem vezes onde se importa de quem veio o defeito. E o resultado não será o mesmo. En este caso, doutores, normalmente, nós vamos ver que, tanto no Angelman como no Prader-Willi, quase sempre o problema vem da mãe. O sea, es más común que el defecto en el gen 11, 12 y 13 venga da mãe. ¿Qué pasó? En fin. Pessoal, normalmente nosotros vamos a vincular las dos condiciones a transmisión de genes alterados a partir da mãe. Só que, pessoal, aqui vamos definir primeiramente uma situação. Será que esta mãe, ou eventualmente em menor proporção esse pai, será que ela já tinha algum gen defeituoso?
que faz com que o filho receba este gene alterado, afetado, e o filho tenha esta doença? Será que basicamente este pai ou esta mãe eram portadores? Aqui viene a parte interessante outra vez. Pelo geral, doutores, o que se viu na maioria dos casos de pais que têm filhos com síndrome de Angelman e com síndrome de Prader-Willi, é que os pais não têm o defeito. Não têm. Porque perde. Porque, doutores, lembre-se de uma coisa que falamos no começo. Quando falamos de mutações, é verdade. Doutores, há medicamentos que causam mutações genéticas, principalmente em embriões em formação. Raio-X, de maneira a uma exposição de alta intensidade em tempo muito prolongado, pode gerar mutações em nossas células do nosso corpo já formado. Pero assim também, doutores, mutações podem acontecer de maneira completamente espontânea. O que significa de maneira espontânea? Sem justificativo? Aparentemente sem nenhuma causa identificável. Aparentemente. Porque, doutores, sempre temos que ficar com a dúvida que de repente pode ser que eu simplesmente não achei a causa. Não achei a causa, então eu falo, espontâneo. Ou a mesma coisa que se usa também na medicina. Não sei a causa, não sei porquê. Idiopático. Na verdade, esse idiopático, a única coisa que quer dizer é que eu não sei por que aconteceu. Sabia? Mas vamos aqui a lo comum. Lo mais comum que pais com filhos com síndrome de Angelman e síndrome de Prader-Willi, pelo geral, são pessoas que não têm o gene defeituoso, não têm o gene afetado. Possivelmente, em algum momento da mitosis ou da meiosis, para formar este espermatozoide ou para formar este óvulo, este ovocito, em algum momento houve algum problema, teve algum problema durante a duplicação do DNA, pode ser que a polimerase é a que falhou. Mas a causa real? Não sabemos. Aparentemente não sabemos. Então, estamos vendo que aqui as coisas se complicam um pouco, porque é mais fácil de entender. O meu pai tem um transtorno genético e ele me passou, é mais fácil de entender. Eu teria que receber genes, mas improntou, bloqueou, eu não posso usar que tenho uma doença. Pero é mais complicado compreender quando os progenitores, todo está bem e o filho tem esse problema. E aí alguém vai pensar, mas sim, então como que a gente sabe se veio da mãe ou do pai? Doutores, por comparação genética, querendo ou não, sempre um dos cromossomas, por comparação genética, vai ser compatível com a mãe e o outro com do pai. Claro, não são estudos que se fazem constantemente, são estudos genéticos. Estudos genéticos não são baratos como um hemograma que custa uns 25, 30 reais. Um hemograma assim, esse é o preço mais ou menos. Alguns lugares é mais barato todavía. Mas eu estou falando de hemograma, não estou falando de outras coisas mais. Só hemograma, só linha roja, un poco de glóbulos blancos y dependiendo ni para plaquetas. Pero bueno, en fin. Pero estudios genéticos no son tan baratos, pero son se fazem todo momento. Pero doutores, aqui lo interesante, y vamos otra vez a lo que dijimos. ¿Quién, pelo geral, es la que más transmite estos errores? Mãe, las mujeres. Y aquí vamos a lo siguiente. Porém, doutores, el síndrome de Angelman, que normalmente puede... y una cosa, doutores, entra el imprinting, la impronta, porém en menor proporción. Doutores, esta es una foto muy característica, ustedes van a mirar en libros, en internet, y van a encontrar bastante esa foto de esa niña que tiene este síndrome. Pero bueno, doutores, aquí una situación a donde quiero llegar es lo siguiente. Miren un poco esta otra persona.
mira un poco, es un aspecto un poco diferente del Angelman. Es un poco diferente. Pero doctores, lo interesante de todo esto es que nosotros podemos tener dos personas. Una persona aquí con Angelman y una persona aquí con Prader-Willi. Y lo interesante es que los dos pueden tener alterado los mismos genes. Los mismos. Solo que en una persona generó Angelman, en la otra persona generó Prader-Willi. E aí pensamos, mas como que vai afetar os mesmos genes e produzir condições diferentes? Aí entra o pai e a mãe. E aqui é onde realmente queda lo interessante desta história. Porque, doutores, en el caso del Prader-Willi, este sí, por lo general, está mucho más relacionado a realmente un problema doble. ¿Cómo así un problema doble? Pai e mãe. Vamos aquí a entender el problema doble. Aquí un problema dos dois. Pero vamos a ver cuál es la situación. Doctores, normalmente cada célula nuestra es diploide, ¿correcto? Cada progenitor, cuando va a mandar una gameta para formar sus descendientes, normalmente no puede mandar el par de cromosomas, solo puede mandar un cromosoma, ¿correcto? Y estoy hablando un cromosoma dos 23 que tenemos, de los 22 somáticos y del sexual, ¿correcto? En este caso, doctores, el Prader-Willi está muy relacionado a lo que nosotros llamamos de disonía uniparental. Disonía disomía uniparental. Primeramente, ¿qué significa di? Dos. Somía. ¿A qué se refiere? Ao cromossomo. Desde el punto de vista de material genético. Ao cromossomo. Somático, somía. Ao tipo de cromossomo. ¿Cuál era la clasificación de cromosomas? Do 1 até o 22 eran cromosomas Somático. somáticos. Entonces, disomía, ¿qué significa? Dos cromosomas somáticos. Y uniparental, De pai. de apenas dos progenitores, de dos pais. Doutores, en el caso del Prader-Willi, debe ter existido doble error, tanto na formação da gameta masculina como na formação da gameta femenina. E como é a situação? Em teoria, até agora, dijimos que qual era o par de cromosomas que está causando estes trastornos? El 15. Vamos supor, par de cromosomas número 15 da mãe. Par de cromosomas número 15 do pai. Los dos están doble, diploide como debe ser. Mas, en teoría, cuando se va a formar la gameta, no puede ser mandado dos. Tem que ser mandado un cromossomo número 15 da mãe, un cromossomo número 15 do pai. ¿Correcto? Pero en este caso, doctores, y esto es impresionante porque la posibilidad de esto acontecer es extremadamente baja. Porque, doctores, par 15 da mãe, par 15 do pai. Por algún motivo,
por algún motivo, este óvulo não vai separar os dois cromossomos. Então, este óvulo, em vez de ir com um cromossomo 15, ele vai com quantos? 2. Com 2. Os demais, do 1 ao 14, normal. Do 16 para baixo, normal. O único que veio errado? 15. O 15. Que em vez de vir com um cromossomo, veio com 2. Do lado do pai, o número 15, em teoria, como deveria de vir? Um par. Separar e apenas vir um. Só que, doutores, vamos pensar um pouco. Se está vindo 2 da mãe e mais um do pai, já são quantos? 3. E isso não é trissomia? Sim. É trissomia. Só que aí está a situação, e aí está o mais raro e o mais difícil de encontrar. Possivelmente este espermatozoide, ele veio com os cromossomos do 1 até o 14, normal. Do 16 até o último, também chegou na quantidade certa. E o 15? Não veio. E o 15? Não veio, porque é Não uniparental. veio. Não veio. Então, a mãe teve um erro de excesso e o pai teve um erro de ausência, de falta. Moral da história: esta nova pessoa que vai se formar, ela vai ter quantos cromossomos número 15? 2. E 2 cromossomos não é normal? Sim. Mas só veio de um. Mas se for de um progenitor e um do outro, isso é o normal. Como os dois vieram do mesmo genitor, isto é o que chamamos de dissomia uniparental. A gente pode dizer que no caso dessa dissomia uniparental veio só da mãe, aí veio só da mãe. Vamos à situação. A dissomia uniparental, ela pode vir tanto da mãe como do pai. Pero, doutores, eu sei que uma coisa que de repente a muitas mulheres não lhe gusta, pero realmente muitos transtornos genéticos estão vinculados principalmente al material genético materno. Y en este caso, la disomía uniparental que afecta el síndrome de Prader-Willi, pelo geral, es una disomía uniparental que vem da mãe. Mas o pai não está exento de nenhuma culpa, porque lembre-se que o pai também está trazendo um material defeituoso. Não está vindo. Porque ele está trazendo um espermatozoide que está com falta completa de um cromossomo número 15. Então, doutores, desta maneira, é basicamente como se fosse o defeito que veio da mãe com os 2 cromossomos, o defeito veio nos 2 cromossomos, os 2 maternos, uniparental. Agora, doutores, solo que en el caso, en el síndrome de Angelman, o que pode acontecer? O que pode mudar? E no síndrome de Angelman pode acontecer a inversa, que vino a disomia uniparental do pai com a ausência da mãe. Como? E a ausência da mãe? Doutores, lembrando que normalmente em que momento acontecem estas alterações onde de 2 tinha que virar um só? Em que momento? Normalmente, doutores, é quando as células estão passa de uma, passa a ser 2. Normalmente, doutores, estes problemas acontecem durante a divisão celular. E quase sempre é durante as divisões de tipo meioses. Quase sempre em las meioses. Porque, doutores, lembrem-se de uma coisa.
toda célula reprodutora, num começo, para ter uma certa quantidade, ela vai aumentar por mitoses. Sempre tudo igual, tudo igual, tudo igual. Pero, doutores, lembre-se que ao final tem que acontecer meiose. Para quê? Para partir um material genético ao meio. E durante esta divisão é onde mais comumente acontecem esses erros. En el caso de las mujeres, sempre lembrando, las alteraciones desse tipo começam em maior proporção a partir de los 35 anos de esta mujer. No homem, é mais comum a partir de los 50 anos. Por esse motivo, doutores, lembrando que, en la mayoría de los casos, muitos trastornos genéticos vienen de las mujeres. ¿Okay? Mas aqui o interessante deste tema, doutores, é que nós temos que ir comparando, porque a gente já entendeu até hoje como é diferente quando uma doença está relacionada a gene recessivo e a gene dominante. Só que normalmente quando a gente fala disso, como a gente falou do nanismo e do albinismo, é interessante que nessa situação o genitor já tem o problema, ele simplesmente o transmite. E neste caso, isso quase não existe. Quase não existe. O genitor tem todos os genes normais, perfeitos, e acaba transmitindo algum erro de maneira espontânea, casual, al acaso. E outra situação interessante é que, em teoria, que nos pares de cromossomas somáticos, em teoria, não deveria de ter diferença se o problema veio do pai ou se o problema veio da mãe. Em teoria, não deveria de haver diferença. Diferente se fosse num par sexual, porque no par sexual as coisas mudam. Mas neste caso, doutores, o interessante é que, dependendo de qual dissonia é, se é materna ou se é paterna, possivelmente vai gerar uma condição. Aqui uma coisa que vamos também deixar muito claro: esta condição é a que mais se relaciona e quase sempre se relaciona com a disonia uniparental da mãe. El Engelmann. Y miren un poco cómo es complicado la situación. Miren cómo es complicado la situación. Por regra básica, disomia uniparental del cromossomo número 15, que causa alteração nos genes que estão posicionados no braço longo 11, 12 e 13, em teoria, no caso anterior, como vimos, se o problema veio da mãe, vai gerar Prader-Willi. Em teoria, se for o caso inverso, quem mandou foi o pai, os dois cromossomos com defeito, Angelman. Porém, doutores, em algunos casos, y miren un poco por qué es que insisto en decir que trastornos genéticos son muy producidos o transmitidos pela mãe, pelo fato de que, en algunos casos, quando o pai também manda seu cromossoma, eventualmente, o problema vai surgir por um síndrome de Angelman. Mas nem a presença do gene materno não segura o problema. Não segura. Então, realmente, o Angelman é causado mais pelo pai e nem o cromossomo da mãe segura. Se vierem os dois cromossomos do pai, Angelman. Se veio só um do pai, outro da mãe, mas o do pai está afetado, outra vez Angelman. E no outro caso, Prader-Willi, os dois da mãe e a doença.
Entonces, doutores, com esto, uma conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: o material genético é extremadamente maleável, o que significa que ele pode modificar-se, mudar, ter várias apresentações, e dependendo disso, a situação vai ser a mesma. Imagina-se, no outro ficou mais claro, tipo, dois cromossomos da mãe para o William, beleza. Neste caso, os dois do pai em germano. Mas e se for o defeituoso do pai com o gene da mãe? Outra vez em germano. Ou seja, doutores, independentemente do problema genético, às vezes, o problema sempre vai ser igual. E às vezes, com transtornos genéticos diferentes, o diagnóstico é o mesmo. Como é o caso que mencionamos também a vez passada, e consta que este síndrome sí, o síndrome de Down. ¿Se recuerdan, doctores, que dijimos que el síndrome de Down normalmente ele aparece por uma mutação de que tipo? Trissomia. Trisomia. Em qual par sexual? 21. Em qual par de cromosomas? 21. 21. Pero, doutores, sempre vai existir uma trisomia quando tenhamos pacientes com síndrome de Down? Não. Não. Doutores, lembrem-se que nós podemos ter 3 ou 4 pessoas com síndrome de Down aqui presentes, e pessoas com síndrome de Down, eu aposto que todos vocês conhecem, tiram um pariente, um amigo, algo. Pero neste caso, doutores, sempre temos que lembrar que de todas as pessoas que têm síndrome de Down, 95% aproximadamente é o que de fato tem trissomia. O resto não tem trissomia. Não tem. Aproximadamente 3% não vai ter trissomia. E vai ter a quantidade exata e normal de cromossomos, que é o que vai ser por uma translocação. E menos de 1 a 1,5% das pessoas que têm síndrome de Down vão ter um síndrome de Down por mosaicismo, que são apresentações totalmente diferentes. Mas no final das contas, todas essas pessoas vão ter síndrome de Down. Moral da história: diferentes alterações genéticas podem gerar o mesmo síndrome. Agora, mesma alteração genética no mesmo lugar, só que de pais diferentes, mas no mesmo lugar, generam condições diferentes. Por isso les digo, doutores, a parte da genética é bastante interessante, pero llega um ponto que a regla se pierde otra vez por completo, se va perdiendo para ciertas condiciones, Então não pode afirmar que síndrome de Down é pela trissomia. Já não pode mais. Bueno, vamos a hablar un poco de chances. Si yo estoy viendo una persona con síndrome de Down, y pela estatística que acabamos de decir, o mais provável é que ela tenha trissomia del par 21. Isso sim podemos dizer. Agora, que é absolutamente certo isso? Não. Porque existe a possibilidade de haver translocação e a possibilidade de haver mosaicismo. Porque esse é o problema do material genético. Na verdade, doutores, recuérdense que hoy día, si nosotros vamos a hablar, como ya les dije, si vamos a hablar de trastornos de origen genético, solo de origen genético, realmente vamos a encontrar una cantidad de síndromes que vai ser muito maior do que a quantidade de enfermidades e doenças que a gente conhece habitualmente. E é bastante interessante, doutores, que não estou falando que é bom, estou falando que é interessante, que com
la gran cantidad poblacional que hoy día estamos, aquelas situações, aqueles síndromes que eram muito raros, cada vez mais vão aparecendo. E não é que necessariamente as doenças estão aflorando cada vez mais, não necessariamente. Só que é diferente você ser 1% em 1 milhão do que 1% em 1 bilhão de pessoas. ¿Entienden? La cantidad aumenta. La cantidad aumenta. Solo que mesmo assim, doutores, hoy día, lastimosamente, muitos estudos genéticos, eles não estão mais tão focados em compreensão direta destas doenças. La gran mayoría de los trabajos de estudio genético estão tentando explicar a dúvida que a gente gerou hoje. Em que sentido? Porque, doutores, se vamos pela regra básica que a gente falou, pais com alteração genética, em teoria, transmitem. E com isso o filho tem algumas doenças. Se se passa através de um gene dominante ou de um gene recessivo, haverão variações. Mas existia uma regra. Pero de repente vienen estas condiciones que fazem perder essa lógica. Porque em teoria, se o defeito é no mesmo gene, sem importar de quem veio, a doença deveria de ser a mesma. E isso se perde aqui. Se perde. Então o que estava sendo utilizado como regra, aqui se perde. E o problema é que para estudar esto, y ahí surgió algo, entonces, seguramente ya habrán escuchado lo que es la epigenética. ¿Nunca escucharon ese término, la epigenética? Bueno, estudian un poco de guerra mundial, estudian un poco y ya van a ir saltando algunas cosas. Doutores, la epigenética realmente es una rama de la propia genética hoy día, que ela começou a partir dessa dúvida, dessa incertidumbre. Do tipo, tínhamos uma regra e a regra se perde no momento. O que significa que isso gerou estudos. Estudos que indicaram que o material genético é muito mais maleável do que a gente pensa. Hoy día, doutores, hablando muy de verdad, la genética, su rama más fuerte, ela não está tentando mais entender doenças, ela não está tentando corrigir doenças, como algunas semanas atrás, pero no llegó en mi celular y creo que en varias partes, surgieron algunas situaciones donde aparentemente fue conseguido corrigir la trisomía del síndrome de Down de una persona. En teoría se fue gerando situaciones así de estudios que aparentemente estaban consiguiendo resolver un problema genético. En ese sentido, pessoal, isso é bom ou ruim? É bom? É bom dependendo do objetivo. É perigoso se resolver. Por quê? Porque, doutores, o que é melhor? Curar uma doença ou tratar? Curar ou tratar? Curar, mas não vem cura sem tratamento. Depende. Se você for médico de verdade ou se você for empresário. Melhor ainda não ter. Doutores, há laboratórios de estudio genético que cuestan más de $1 bilhão. Vocês acham que esses laboratórios pagam médicos que ganham
Nada, doutora. Vocês acham que isso... Imagina os médicos que estão no Mais Médicos, que trabalham num posto, numa UPA, numa UBS. Vocês acham que eles são os que pegam uma porcentagem de seu salário para bancar esse tipo de laboratórios de estudo? É lógico. É lógico. Então, doutores, lastimosamente, com o tempo, está surgindo muitos estudos que dizem é possível corrigir X alteração genética. É possível corrigir a trissomia. É possível corrigir tal problema. Mas realmente, doutores, a questão é que não. E se vocês lembrarem um pouco do que nós tínhamos falado na primeira parte introdutória da matéria, a gente falou que a genética, no primeiro momento, o que ela tentava entender, compreender? A transmissão de características. Só que depois, sem querer, foi descoberto a nucleína, o material genético. Aí a genética, por meio de Mendel, já eliminou a primeira parte, já conseguiu. Depois foi estudar material genético. Watson e Crick estabeleceram a estrutura do material genético. E depois passou de novo. Finalmente, doutores, começou a era do estudo das doenças de origem genético. E com isso, muitos resultados que até hoje a gente tem. Doutores, sepam que muitos destes resultados que a gente sabe hoje em dia onde está o defeito, já têm como mínimo uns 30 anos. Mínimo 30 anos. Só que, com o passo do tempo, e isso, doutores, não se esqueçam, a genética cada vez mais se abocou a que é a modificação e manipulação e modificação. Se hoje em dia a gente consegue, em teoria, eliminar a trissomia e curar geneticamente uma doença, o que impede da gente fazer qualquer coisa com o material genético? Em realidade, essa é a grande maioria do foco hoje em dia. Por isso, é muito possível que estas regras que hoje a gente está falando vão continuar praticamente as mesmas por 50 ou 100 anos mais. Porque hoje em dia essa é a base. Hoje em dia essa é a base. Doutor, perdão. ¿Y cuánto tiempo dura estas enfermedades en un paciente? Expectativa de vida. Sí, Expectativa de vida. Pessoal, qual é o problema de ter um intelecto reduzido? Qual o problema de ter internet? A dificuldade de desenvolvimento, Qual é o problema de ter a dependência de uma pessoa responsável. Bueno, doutores, vamos por parte. E sem apontar dedo para ninguém. E sem olhar forte para ninguém, tá? Vamos ser mais empáticos, sim? Vamos aceitar as pessoas que estão do nosso lado, com coração. Tá? Isso, muito bem. Muito bem. Doutores, quem de vocês, quando criança, colocou, sei lá, algum grão ou algum brinquedinho no nariz? Quem nunca? Quem nunca? Com quantos anos? 2 aninhos. Mas hoje ela tem 12. Bueno, vamos a ver acá. Ana María, filha da companheira, colocou um grão de milho. Eu tinha um bicho na fazenda, ela pegou, minha mãe foi dar a galinha, ela pegou, Colocou na galinha. Com 2 anos. 2 anos. Hoje, Ana Maria está com 12. Não, mas a pergunta é, Ana Maria faz isso hoje? Por quê? ela disse que é vergonha. Pelo Pode nem comprar. Porque entendo que até hoje Ana Maria
ela teve desenvolvimento cognitivo, ela já experimentou possivelmente essa sensação, o que de fato não lhe causou agrado, ao contrário. Só que, doutores, qual é o maior problema das pessoas que têm intelecto ou condição cognitiva limitada? Se exponen a ciertas situaciones que potencialmente pueden peligrar y atentar contra su vida. Normalmente, personas que tienen síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi, si son bien cuidadas y si no se exponen a ciertos tipos de situaciones que le apeligran, son personas que pueden vivir una vida bastante extensa, bastante. Normalmente son condiciones que no afectan demasiado la expectativa de vida. Por ello, doctores, así como toda condición neurológica, porque en ambas situaciones lo afectado es lo neurológico, como toda condición neurológica, y vamos a hasta hacer un paralelismo un poco con el síndrome de Down. Pessoal, ustedes conocen a personas con síndrome de Down, digamos que con buena condición de conversar, con buena condición de desempeñarse. Yo tenía una tía, una prima de mi padre, una chica, que murió a los casi 70 años, casi un dobro de la expectativa para una persona con síndrome de Down. Físicamente, fenotípicamente, síndrome de Down perfecto. Ciertos aspectos afectivos, emocionales característicos de Down. Algunos trastornos fisiológicos cardiovasculares típicos de Down. Alguna limitación cognitiva típico de Down. Pero se desarrollaba muy bien. Conversaba, hablaba. Y realmente, interesantemente, se desarrolló bastante al punto de prácticamente no exponerse a situaciones de peligro, lembrando que peligro para nos es ciertas cosas. Para personas con síndrome de Down, comer un pedazo de carne un poco mayor es el peligro. Porque, doctores, porque las personas que tienen síndrome de Down, que tienen macroglosia, la lengua es muy grande, a veces crece un poco para atrás también, y pedazos de carne muy grandes es más fácil atorar. Es mucho más fácil. Otra cosa, normalmente, ¿cómo respiran las personas que tienen síndrome de Down? ¿Ya vieron? Pela boca. Pela boca. Y pelo geral, a veces medio afobado. O sea, para nosotros, muy fácilmente cuando comen alimentos líquidos, como sopa, Engasga. ellos fácilmente broncoaspiran, porque ellos intentan hacer la misma cosa, ingulir y respirar al mismo tiempo, inspirar y broncoaspirar. Y a veces broncoaspiran mucho. Otra cosa, reflejo de tos y reflejo laringio. Doctores, yo apuesto que todos ustedes, una vez en la vida hasta hoy, alguna vez tuvieron un poco de reflujo. Até Subió hoje. una cosa medio quemada, medio ácida, que llegó hasta la garganta, la lengua. Faz un gusto, ¿Cómo que quase sempre? Não, quase sempre não pode. Quase sempre não pode. Olha o time dos pantoprazol da vida. Quase sempre pode ser. Controlado. Não pode ser assim. Pero bueno, pero doctores, aquí la situación va en lo siguiente. Aquí va en lo siguiente. Normalmente, doctores, eu aposto que todos ustedes ya tuvieron un reflujo, mas nem porque tuvieron un reflujo, ustedes necesariamente broncoaspiraron y se quedaban muy mal. Pero, doctores, una persona
persona con síndrome de Down, y no es por ser Down, sino que el foco es donde la alteración del sistema nervioso hace con que ciertos reflejos no funcionen bien. En el caso, si yo estoy teniendo un reflujo, yo tengo que tener una respuesta laríngea, que es la fascia de la laringe, para que lo que esté refluyendo llegue en todo caso hasta la boca, cerca de la lengua, se siente el gusto y después Volta de novo. volta de nuevo. Pero doctores, puede pasar que por error de la respuesta laríngea hay un reflujo relativamente grande y directo, una broncoaspiración de gran cantidad de líquido estomacal. O sea, doctores, la alimentación excesiva en una persona con alteración neurológica es un peligro. La alimentación excesiva es un problema. Por eso es que les digo, muy bien cuidado, estas personas van a morir con mucha edad. Pero tiene que ser bien cuidado. Y el problema, la cuestión otra vez va a lo siguiente. Por lo general, no puedo también afirmar 100%, pero por lo general, ¿quiénes son los que mejor cuidan a los hijos? Mães. Los pais, ¿cierto? E se essa criança vivir muito tempo? Tem a chance de perder a mãe no meio do caminho. Os pais, o progenitor. Os pais ou já estarão muito limitados também, quizás por la edad, ou até mesmo muertos. ¿Y cómo se van a cuidar de repente de estas personas otra vez? De repente ya no se cuidan bien, no tem quien cuida, si no va a un centro asistencial adecuado, acaban muriendo otra vez por situaciones que son completamente inacreditables, que no debería de acontecer. Engasgamento y broncoaspiración intensa es lo que más causa la muerte de personas con condición neurológica limitada. Es lo que más causa. Fora la condición cardiovascular de que muchos tienen también. ¿Ok? Bueno, doctores, en esta parte en particular, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que conocer? Doctores, esto es cuadro clínico. Esto yo no puedo pedir mucho de ustedes aquí. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en pediatría, van a ver en clínica médica. Nuestro foco de esta materia es que es la comprensión de la causa o de la alteración genética. Ahora, lo que sí ustedes deben de recordar para el examen, esto, y lógicamente recordar que normalmente en el síndrome de Angelman o viene el material genético tu pai alterado con un só o con os dois. En este caso, en el Prader-Willi, otra vez prácticamente el mismo material genético es el afectado. Porém, ¿quién aquí es normalmente la más responsable? Pero doctores, ¿se dan cuenta que al final, en este caso en particular, esto es diferente del síndrome de Down? ¿Por qué? Porque en el síndrome de Down, vamos a hacer, no queriendo generar guerra de sexos ni nada, pero doctores, en el síndrome de Down, por lo general, el pai mandó un cromossomo 21, perfecto. La mamá mandó otro cromosoma 21, quizás hasta perfecto. Só que acabó mandando un tercero. En este caso, a gente pode afirmar que o pai, en teoría, vamos a decir, mandó el material completamente correcto y completamente cierto.
¿Se entiende? Aquí, en teoría, ¿quién mandó o erro? Mãe. A mãe. Y aquí, en esta situación, sí podemos afirmar que el origen de la trisomía fue de uno de los progenitores. Porém, en este caso, ¿quién fue el que mandó información errada? Mãe. Vai depender Neste do caso. caso. Vai depender, porque o pai pode estar ausente e a mãe está com 2. En este caso, si hay disonía uniparental materna y el pai no teve culpa nenhuma, Teve porque ele estava ausente. doutores, claro, porque aquí na verdade teve dois erros. Da mãe e do pai. O pai, um erro por ausência, e a mãe, o erro duplicado. Mas nem sempre o pai por ausência e a mãe por casa. Normalmente, en este caso, doctora, en este caso, por lo general es más típico y más común la doble información por disonía uniparental da mãe. Assim, essa é que nem a gente falou hoje. Síndrome de Down, 95% es por 3. trisomía. Aquí, el mayor porcentaje de los trastornos son por disonía uniparental da mãe. E o ângulo é a maioria do pai. Y el Angelman, ¿este? Y el Angelman, en teoría, ¿de dónde viene? Pai. ¿De dónde viene el problema? Do pai. Solo que aquí hay dos posibilidades, y aquí es donde vamos a prestar atención. El problema está vindo de quién en el Angelman? Do pai. Do pai. ¿Y cómo puede venir? Puede venir de dos maneras. Cada um dos progenitores mandou um cromossoma correto. A mãe mandou perfeito. O pai mandou um cromossomo que está afetando principalmente este, correcto? Solo que doutores, aquí, miren un poco esta imagen, lo que quiero que miren un ratito. Siempre se está mostrando que los pares de cromosomas son pares, siempre muestran dos. En el caso anterior, en el Angelman, o problema pelo geral vem do pai. Vem. Solo que, doutores, o problema pode vir por uma disonía uniparental do pai, e os dois são do pai e tem defeito nos dois, correto? Mas pode ser que o pai mandou só um cromossomo e está aqui o defeito guardado em algum lugar. A mãe mandou seu cromossoma normal, mas só o defeito do pai já gerou o problema. Moral da história, aqui tem uma situação. O pai, com certeza, é o mais involucrado neste problema. Só que pode ser que a informação seja toda dele, ou metade, como deve ser, mas mesmo assim o problema está vindo dele. Pode acontecer que tem uma trissomia com uma informação infectada, nesse caso que pode carregar uma síndrome de Down com uma síndrome de... Miren, doctora, que esto es una situación bastante interesante. O colega perguntou se existe a possibilidade de haver associação de mutações. Seria mais ou menos isso, doutor? Ok. Mas aí no caso, doutor, você tem alguma específica, por exemplo, alguma referência específica ou qualquer? Não, seria só... Ok, tá bom. Primeira coisa, doutores, se uma pessoa tem um defeito genético e está gerando uma condição, vocês têm certeza que esta mutação ou esta condição genética é somente pontual ou será que pode ter mais defeitos também? Pode ter mais. Pode ter mais. Com certeza, exato. Isso é o que acontece muitas vezes.
lo que acontece muchas veces es que personas que tienen múltiples alteraciones genéticas, pero en general una de ellas es que se expresa porque tienen más sintomatología, porque tienen más características. Mas en este caso en particular, doctores, estadísticamente, esta condición, pelo menos eu não me lembro de que ele tiene una relación muy estrecha con otra mutación concomitante. Concomitante significa al mismo tiempo. Ahora, solamente haciendo un paralelismo, porque mencionaste el síndrome de Down también, ¿recuerda, doctor? El síndrome de Down, este sí ya tiene un poco más de base teórica. Doctores, por que vocês acham que a gente tem um pouco mais de informação sobre o síndrome de Down que de este, por exemplo? Porque tem mais quantidade, você pudo estudar mais. Esto, como les digo, esto que quedó limitado, posiblemente ahí, vamos a ver por cuánto tiempo va a ficar limitado ahí. Pero el síndrome de Down sí se pudo lograr hacer más estudios y se pudo identificar que el síndrome de Down sí está más vinculado con ciertos tipos de mutaciones. Pero específicamente, ela fica meio, como é que tem, doutora? Que se expressou mais, digamos assim, um e o outro. Porque, por regra geral, uma pessoa com síndrome de Down, ela potencialmente pode ser pai ou mãe? Não deveria. Doctores, cuando comiencen a leer las características clínicas de una persona con síndrome de Down, ustedes van a ver que la persona con síndrome de Down, por lo general, es infértil, y en el caso del hombre con síndrome de Down, él es impotente. Probabilidades naturales de una persona con síndrome de Down ter filhos es extremadamente baixa. Vamos por parte. Y ahora vamos a una asociación. El síndrome de Down, según estudios que hicieron con personas con síndrome de Down, fue constatado que sí, la persona puede tener síndrome de Down y otras alteraciones también, como es el caso de personas que tienen síndrome de Down con 48 cromosomas. Con 48 cromosomas. Y son varones. Doctores, porque normalmente ellos tienen en el par 21, ellos van a tener lo que es la trisomía. Y en el último, en el par sexual, Vai ter mais ellos van a tener duplo X, Y. Y doctores, y miren un poco cómo es la situación. Si tuviese solo trisomía del 21, posiblemente va a generar un síndrome de Down. Si solo tuviese esta condición en el par sexual, síndrome de Klinefelter. Entonces, el Down, él está más comúnmente asociado con el síndrome de Klinefelter. Solo que, doctores, la gran pregunta es, este ser que tiene trisomía en el 21 y tiene síndrome de Klinefelter, ¿él es hombre o mujer? Aí ela vai depender se for. Geralmente é homem, não? No, yo pregunto, ¿qué es? Por regla de definición genética de sexo. Doctores, recuérdense que la presencia o la ausencia del cromosoma Y es lo que define el sexo. Si no tem cromosoma Y, Y es mujer. Si está presente, es hombre. Solo que, doctores, ¿saben cuál es el problema?
Pero ¿saben cuál es el problema de una persona que tiene Klinefelter? Esterilidad, impotencia. Nos dijimos que es casi la misma característica que tiene un Down. Sí. Por eso cuando los dos están juntos, usted solo va a identificar posiblemente el Down. Este causa limitación y retraso mental. El Klinefelter causa limitación y retraso mental. El Down, ¿qué causa? También limitación y retraso mental. Por eso, doctores, ¿cuál de los dos síndromes sería más visible? Down. El Down. Y el Klinefelter posiblemente pasaría desapercibido. La misma cosa que pasa también, doctores. Bueno, si bien que esto es más orgánico. Cuando hay mujeres que dicen que no sintieron que estaban grávidas. A veces realmente puede pasar que algunas mujeres no sospechan tan intensamente que están grávidas, pero es porque hay sobreposición de síntomas, solamente eso. Pero bueno, doctores, se entendió entonces hoy que el Engelmann y el Prader-Willi rompen un poco algunas ideas de reglas, sí. Pero por suerte, doctores, aquí vamos a tratar de no dejar tan... Es que, doctores, esta condición de esta variabilidad, ella no es en todas las condiciones genéticas o síndromes. Esto es muy puntual en algunas de ellas. Básicamente, doctores, esto aquí no es regra, esto es excepción. Y si partimos, como decimos siempre, de la primera regla universal, es que toda regla tiene excepción. Y esta es la excepción de la regla en la genética. ¿Ok? Muy bien. Fala. Bueno, doctores, vamos, doctores, hoy día, bueno, hoy día no, semestre que viene, pero ya pueden pensar en algo. Pessoal, ¿qué nosotros dijimos que es, o cuál es el sistema que es más afectado en estas dos condiciones? El neurológico. Doctores, ¿cuáles son las estructuras involuntarias que nosotros encontramos en el cerebro bajo? O en la parte más del mesencéfalo. No, el cerebro es la parte más de la corteza. El cerebro es la parte superior, es toda la parte de corteza, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, pero más para adentro. Encontramos el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, la hipófisis, que son todas estructuras involuntarias, ¿correcto? Solo que, doctores, ¿en qué son fundamentales específicamente el hipotálamo y la hipófisis? Que son completamente tejido nervioso. Controlar el eje hormonal del cuerpo. Cualquier alteración hipotalámica o hipofisiaria va a causar alguna alteración hormonal. Y doctores, para que un hombre pueda ser pai algún día y para que una mujer pueda ser mãe algún día, ellos tienen que tener hormonas de índole sexual completamente funcionales. Pero doctores, si la limitación, si el defecto, o como quieran llamar, si eso también afectó hipotálamo, que está mucho más cerca del cerebro, de la parte cortical, ¿qué va a pasar con la parte hormonal? Vai vir um problema. Mínimamente, si existe, va a existir completamente distorsionado, disregulado. Y doctores, mujeres que no tienen ningún síndrome,
Aparentemente. Mujeres que no tienen síndrome, solamente por estrés, por preocupación, ya tienen desregulación del sueño. ¿Y qué tiene que ver el sueño con esto? Porque el sueño también, o sea, el periodo de tiempo de sueño también está regulado ¿por quién? Por hormona. ¿Por cuál estructura? Pela glândula. Hipotálamo. Que otra vez es neurológico. Doctores, el hipotálamo también controla el ciclo circadiano. El estrés que hace que el hipotálamo comience a alterar su funcionalidad. Solo al alterar el sueño ya está alterándose hormonalmente y ni siquiera tiene un defecto genético. Basta llegar P1, P2 final, basta haber un problema financiero, basta haber un problema en el trabajo y ya se altera. O todo de una vez. Por eso, doctores, entiendan que toda alteración neurológica puede afectar hipotálamo e hipófisis, que al final puede afectar hormonas. Y si afecta hormonas, con certeza puede afectar parte reproductiva. Por eso es que dije ahora poco, de manera natural, estas personas no es tan certeza que van a tener hijos. Por ende, como también tenemos que tener en consideración, hay personas que van a tener una condición genética de grado alto, bien grave, muy limitante, mucha alteración. Hay otros que van a ser más o menos y algunos que van a tener un cuadro un poco más leve. Pero por lo general, en algún grado va a afectar. Y la probabilidad de tener nomás hijos es difícil. Doctores, yo les digo una cosa. Siendo médicos, no estoy diciendo siendo personas, hermanos, parientes, amigos, pero ustedes tienen que pensar una cosa. Personas con limitación, no estoy queriendo afectar la sensibilidad de nadie, solamente estoy queriendo ser puramente racional. ¿Es coherente que personas que tengan trastornos genéticos y limitaciones neurológicas que se estén reproduciendo? ¿Es coherente? No. 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 Y no. Entonces, doctores, pero siempre vamos a discutir estas cuestiones, siempre vamos a discutir, pero vamos sin, muchas veces estas personas tienen condición limitada de tomar decisiones, no pueden tomar decisiones. Fácilmente un juez va a anular cualquier decisión que esta persona pueda querer. Entonces, si esta persona va a decidir tener hijos, es porque lo más seguro es que alguien va a tener que tomar esa decisión por él. Pai, mãe, tutor, no sé. Pero ustedes como médicos no deberían de apoyar eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muy bien.